Olá e bem-vindos ao episódio piloto do podcast Ask an AFSers da IFS Portugal. Neste espaço, vamos embarcar numa viagem fascinante através das histórias e testemunhos de antigos alunos que viveram a experiência do intercâmbio cultural. Preparem-se para ouvir histórias inspiradoras de jovens que exploraram novos horizontes em países como o Japão, a Áustria, Estados Unidos e muitos outros. Cada episódio será uma oportunidade para esclarecer dúvidas, partilhar desafios, conquistas e, acima de tudo, inspirar todos os jovens que estão prestes a embarcar nesta aventura transformadora. Sejam muito bem-vindos e juntem-se a nós nesta jornada de descobertas e crescimento pessoal. Começar por vos agradecer por estarem aqui, como tínhamos falado há bocadinho. É um momento especial para nós, porque podemos divulgar o trabalho que desenvolvemos na Intercultura, podemos partilhar os nossos objetivos e acho que era importante as pessoas terem um momento de partilha e nós podemos também partilhar a nossa história. Olá, temos aqui novas participantes. Temos a Carolina Pinto. Olá, Carolina, está tudo bem? Olá. E temos também uma nova... olá, Carlota. Há quanto tempo? Está tudo bem? Tens de ativar o som. Espera. Eu pego. É que com os AirPods, estava a perceber se estava com os AirPods ou se estava no... Não. Eu não sei. Está só a ouvir, sim. Olá, Carlota, está tudo bem? Estava a acabar de dizer aos nossos participantes que já tinham entrado que é um gosto ter-vos aqui. O Nicolau também acabou de entrar, porque é importante termos estes momentos de partilha entre todos. E é importante também quem nos procura com dúvidas e com alguns receios e até mesmo para os novos estudantes poderem esclarecer algumas questões ou algumas curiosidades e também para nos rirmos um bocadinho, né? Porque é essencial, todos nós tivemos uma vida lá fora, tivemos muito pouco tempo para criar uma vida totalmente nova e obviamente temos muitas histórias engraçadas e muitas aprendizagens, ao fim e ao cabo gostávamos de partilhar. E tudo o que vem depois também do programa. Evidentemente, claro, Se sim. não fosse o programa, eu não estaria em França agora. Estás em França agora? Há 2 anos. Pois é, eu estava a brincar. A Carlota já está em França há 2 anos, é médica dentista, certo? Exato. E agora está a viver o grande sonho lá fora. Ser parisiense. Olha, não sei se quiseres explicar como é que isso aconteceu. Achas que foi a AFS que... Foi a AFS. Se eu não tivesse feito a AFS, não tinha aquele bichinho de para fora. Eu não pude fazer Erasmus porque era Covid. E depois fiquei sempre com aquele bichinho. E sempre disse e continuo a dizer a toda a gente que temos que ir para fora para crescer. Concordo Mais plenamente. crescemos em casa, crescemos é cá fora, não é em casa. Eu comecei a minha vida profissional cá, nunca trabalhei em Portugal. Comecei banco, todos os assuntos da vida adulta eu comecei-os cá. Sem a ajuda dos meus pais, sem a ajuda de ninguém, porque eu tive 2 anos sozinha. O meu namorado agora já está cá, estamos a viver juntos, finalmente. Mas se não fosse isso, se não fosse a AFS ter-me dado aquele boost de ir sozinha para fora, eu atualmente não teria coragem, se calhar, de fazer o que fiz, de começar a minha vida profissional cá, num país que não é o meu, numa língua que não é a minha, trabalhar com pessoas todos os dias, lidar com franceses, com tudo e mais alguma coisa. Pegando aí um bocadinho, Carlota, naquilo que acabaste de dizer, tu fizeste o programa trimestral na República Checa e agora terminaste o teu curso, já estás na tua vida profissional. Quais é que tu achas que, olhando para o teu programa, mas também para agora, para a tua vida futura, as diferenças regionais da cidade, aldeia, vila, que tu sentes com que vivias cá? Porque eu lembro que tu vivias cá no centro da cidade, certo? Sim, eu já vivi em várias zonas também de Lisboa. Eu cresci em Leiria, depois fui para Lisboa estudar. Sempre tive o privilégio dos meus pais sempre poderem me dar tudo, ou seja, eu sempre tive tudo, e uma coisa que eu noto cá é que eu aqui tive fazer tudo para mim. Por exemplo,
Mas a cidade, em termos de culturais e de cidade em si, eu estou em Paris, que é das cidades maiores da Europa. E para fazer qualquer coisa é uma distância gigante. Eu não tenho carro aqui. Enquanto que em Lisboa tinha, estava habituada a andar de um lado para o outro. Ter autonomia. Aqui a minha autonomia é nos transportes. Estou dependente de transportes, estou dependente se os transportes têm algum problema, se não têm. Para estar com amigas minhas, demoro 1 hora para estar com alguém. É tudo um stress. A vida em si é muito mais estressante. Mas há coisas que funcionam melhor, claramente, certo? Mais ou menos, os transportes também têm muitas panos, como eles dizem. Muitos problemas. Ok. Olha... Mas, por exemplo, a facilidade de aprender o francês foi muito graças ao programa. Foi? A facilidade com que nós aprendemos línguas. Acho que o programa dá-nos um boost gigante nesse aspecto. Acho que é um tópico interessante e nós já lá vamos Mas pronto. já lá vamos lá chegar. De qualquer maneira, olha, obrigado. Pegando aqui um bocadinho naquilo que tu abordaste, que era a diferença regional e a cultural, queria perguntar, por exemplo, a outra participante aqui, uma pessoa que tenha estado fora da Europa, por exemplo, e acho que esta pessoa é engraçada, que é a Benedita, que a Benedita Eduardo está connosco, que fez o programa anual no Japão. Olá, Benedita, está tudo bem? Olá, tudo bem? Sim. Olha, Benedita, pegando aqui um bocadinho e dando continuidade ao que a Carlota tinha falado, da diferença cultural, queria-te perguntar um bocadinho, tu ficaste, por exemplo, a tua localização, tu ficaste numa família, como é que era a tua família? É aquilo que nós achávamos e identificávamos, por exemplo, um pai e uma mãe com irmãos ou família única, por exemplo, ficaste no centro de uma cidade, ficaste no interior, numa cidade mais isolada, qual foi essa diferença, qual foi a perspectiva que tu tiveste, aquilo que tu achaste, qual foi o teu entendimento? Eu, quando fui para o Japão, eu fiquei numa província que se chama Ibaraki, fica mais ou menos a 3 horas de comboio para norte de Tóquio e fica ao pé do mar. Só que eu vivia no meio do campo. Mesmo, era uma aldeia super mega pequena e eu para ir para a escola demorava 45 minutos de bicicleta. Portanto, eu vivia mesmo no campo japonês. E para mim foi assim uma coisa muito diferente porque eu sempre vivi em Lisboa, na cidade. Sempre estive habituada, se queria ir a algum lado, não era de comboio, ia de metro, ia de autocarro. E de repente estava no meio do campo em que só havia autocarros de 45 minutos em 45 minutos e quando eu olhava para fora de casa só havia campos de arroz. Era assim o campo japonês. Bem, tu davas uma pedalada até à escola, não precisavas de fazer ginásio. Mas também foi uma das partes que eu gostei mais, porque foi ao viver onde eu vivi e consegui ter uma perspectiva diferente. E também, não sei, eu consegui perceber mais ou menos mesmo o Japão, não sei explicar muito bem, mas o facto de eu ter ficado no campo e ter calhado uma realidade completamente diferente da que tinha em Portugal, é que eu consegui perceber muito mais a vida em comunidade, a forma como eles se ajudam uns aos outros, aquilo que fazem nos fins de semana, e foi incrível. E em termos de famílias, eu tive 3 host families, por acaso tive imensa sorte, porque no início eu estava muito receosa porque ia ter 3 famílias e não sabia se ia conseguir clicar com todas, mas muito pelo contrário, cliquei com todas e fiquei com uma relação incrível com todas as 3 famílias. Tu mudaste de família duas vezes, portanto a primeira para a segunda e a segunda para a terceira. Exatamente, mudei de família 2 vezes, porque no Japão, como é assim um país em que eles não são mais frios, mas são pessoas mais reservadas, não têm tanta abertura a receber mais ou menos assim estudantes. Então havia várias famílias que vinham, mas com pouco tempo. Mas como eu tive uma grande conexão com a minha primeira família, até conseguimos alongar o tempo. Eu era suposto ficar com a minha primeira família de setembro a final de outubro, se não me engano, mas como nós ficámos mesmo com uma super boa conexão e tínhamos mesmo empatia uns com os outros, conseguimos alargar o tempo que estávamos juntos até ao final de dezembro. E depois fui para a minha segunda família de janeiro a abril, e de abril a julho fiquei com a minha terceira família. Tu tiveste aqui uma oportunidade de explorar aqui dinâmicas familiares e relações, porque as tuas famílias eram diferentes umas das outras, calculo também. Completamente. Olha, eu na minha primeira família eu tinha uma mãe e tinha 2 irmãs mais velhas. Uma estudava em Tóquio, que eu só via mais ou menos uma vez por mês, e tinha uma mais nova que estava na universidade, mas que me ajudavam em tudo. Nós muitas vezes nos fins de semana nós íamos ver concertos de música, porque ambas as minhas irmãs mais velhas
estudavam música. A mais velha estavam os dois violino, na realidade. Então, foi muito um hábito que eu ganhei, porque aos fins de semana nós íamos ver os concertos das minhas irmãs, ou muitas vezes fomos a Tóquio ver os concertos da minha irmã que estava em Tóquio, e são estas pequenas coisas que também ajudaram que tivéssemos uma maior conexão uns com os outros, e foi incrível. Olha, Benedita, pegando um bocadinho naquilo que tu falaste ainda agora, da questão de tu teres ficado no campo, mas perto da cidade, uma das grandes questões no programa de envio dos nossos estudantes, seja trimestral ou anual, é a localização e onde nós gostávamos de viver, e temos uma grande percepção de como poderia ser a nossa vida com acesso a determinadas infraestruturas ou determinados serviços. O facto de teres ficado, por exemplo, no campo ou numa zona mais rural, achas que de certa forma foi mais benéfico, foi benéfico para ti do que fosse numa cidade? Eu acho que sim. Por exemplo, quando eu cheguei ao Japão e tivemos o campo de orientação em que estavam todos os exchange students que iam para o Japão e toda a gente estava a falar e muitas pessoas, eu vou para Tóquio, eu vou para Kyoto, eu estava um bocado, muito giro, eu vou para um sítio muito menos conhecido, assim, pronto, que à partida não teria assim tantos benefícios, ao contrário de uma pessoa que ficasse em Tóquio. Mas a meio da minha experiência, nem a meio, passado um mês em que eu já estava a viver com a minha família, com a minha comunidade, já tinha o meu dia-a-dia, isto foi a melhor coisa que me aconteceu. Que eu consegui ter uma percepção super diferente. Eu acho que ao viver no campo, nesta zona mais rural, eu consegui entender assim mesmo a identidade japonesa. Porque, a meu ver, o Japão é muito dividido entre a parte cultural da antiguidade, do respeito, da natureza, sim, mas também tem a parte muito moderna. Claro, eu, ao viver no campo, mas perto da cidade, eu consegui experienciar os dois e consegui experienciar imensas coisas, como, por exemplo, muitas vezes a minha comunidade, que era a minha parte da aldeia, sim, aos fins de semana organizava eventos em que... Eu acho que tu foste uma das estudantes que conseguiu... todos os países são únicos e todas as culturas são especiais dentro das suas singularidades, mas acho que o Japão é um daqueles programas que nós sempre ficaríamos... Como é que seria ir para o outro lado do mundo sem... Não podemos não ter a certeza do que vamos encontrar. Mas é engraçado falarmos desta questão das famílias, porque evidentemente a estrutura da família em que vamos encontrar pode e influencia de facto o nosso condicionamento no programa e a forma como nos relacionamos com eles, porque são eles que nos dão a nossa zona de conforto, que é algo que os estudantes, todos nós sentimos isso, que é saímos da nossa zona de conforto para realizar este programa, mas depois precisamos de conforto no programa para cumprir os objetivos a que nos propomos. Associado também à questão das famílias, temos a questão de nos sentirmos seguros, de nos sentirmos bem com nós próprios. E nesta situação, olha, eu acho que uma pessoa fantástica pode falar disto, que é o Francisco Palma, que também está aqui connosco. Olá, Francisco. O Francisco fez o programa anual de Itália. Está tudo bem? Tudo ótimo, convosco. Tudo perfeito. Acho que Francisco estava a falar da questão do relacionamento das famílias e da colocação, e também como é que a segurança é importante para nós enquanto estudantes quando fazemos esta escolha de ingressarmos nesta epopeia que é o programa de envio. Como é que... Porque era a tua experiência, por exemplo, tu foste para a Itália e fizeste o programa anual. Obviamente que nós conhecemos histórias, há muitos mitos associados a país, etc. Mas gostava que partilhasse um bocadinho connosco, se puderes, essa tua perspectiva relativamente a este assunto. No tema da segurança, em que sentido é que... Por exemplo, tu quando escolheste o teu país, ou por exemplo, durante o processo de envio, até à partida, nós somos instruídos nos campos e temos a questão do voluntário de contato, dos protocolos de emergência, era um bocadinho mais nesse sentido. Não, é assim, eu acho que, como digo sempre, o IFS não é apenas uma agência de viagens, ou seja, não nos mandam para um país sem apoio, sem nada. Nós temos sempre uma preparação enorme, que acho que é a grande mais-valia do IFS, que é preparar-nos para enfrentar uma realidade diferente, desmistificando, acima de tudo, o que é que são os preconceitos dos países. Por exemplo, para a Itália,
o preconceito que toda a gente tem é que é tudo máfia, toda a gente está lá, é tudo um perigo, ou outros países têm outros preconceitos, e nós aprendemos ao longo da nossa preparação, dos campos de orientação que são muito importantes, a ver as coisas de outra maneira, a preparar-nos para uma realidade diferente, e obviamente aquilo que tu dizias do apoio dos voluntários de contacto, que é uma ferramenta que o IFS tem para que o estudante esteja sempre um ponto, uma ligação para caso exista algum problema, saber o que fazer. E para além disso, o voluntário de contacto também e o IFS em si também apoio ao longo do processo anual ou trimestral ao longo do programa. Também há uma parte formativa que é essencial para que cresçamos enquanto cidadãos globais ativos, e que é uma das missões do IFS. Claro, E aprendemos e crescemos enquanto cidadãos, enquanto pessoas, e acho que o que me ficou mais foi o qual me fez conhecer a experiência ao longo do ano, a mim próprio, e saber e levo para a vida, saber que se passei aquele ano e se consegui sobreviver àquele ano e a certas dificuldades e a novas realidades, estava pronto para tudo, e acho que foi o que me ficou mais no coração de fazer a experiência. Para além de tudo o resto, imensas coisas positivas, nem sempre é tudo positivo, mas, claro que não, sim. Mas acho que é mesmo essa preparação que nós levamos, que se passarmos por aquele ano por coisas boas ou coisas más, seremos capazes de enfrentar outras situações na vida. Acho que o programa é um momento especial na nossa vida para termos consciência que ele nos transforma e que nos põe à prova, e acho que suscita muito a que nós temos a possibilidade de errar, mas de uma forma responsável e autónoma, e podemos aprender com isso. E acho que é engraçado esta tua perspectiva, porque, olha, ia perguntar à Carolina Parreira, a Carolina também está cá connosco. Olá, Carolina. A Carolina fez o programa anual na Argentina. Carolina, pegando aqui um bocadinho naquilo que o Francisco falou agora da segurança, da questão de nos sentirmos seguros, das experiências, que eu falei, a questão do erro. Tu fizeste o programa anual na Argentina, na América do Sul, e, por exemplo, sendo tu uma rapariga, achas que de alguma forma impactou a tua escolha nesta questão de segurança, ou impactou o facto de não te sentires seguro ou não tão confortável, e pudesse ter sido uma escolha completamente diferente? Confesso que quando estava a escolher os países, o critério de segurança, era um critério, e pensei que a América Latina era assim um pouco mais insegura, mas o meu pai disse-me que entre a América Latina e a Argentina é um país, era dos países mais seguros. Então eu arrisquei e não me sinto, posso dizer que não me sinto tão segura em Portugal como me sentia lá. Também tem muito a ver no lugar onde eu vivi, que era uma aldeia muito pequenina. Claro que se eu fosse para uma cidade maior, não era igual o caso. Ok. Pois sim, de facto. Achas que a tua escolha no nosso programa, como tu sabes, é influenciada pelo critério de seleção nos nossos campos, mas também pelas nossas preferências? Achas que a Argentina, apesar de se calhar teres tido aqui uma forma de equilíbrio entre escolhas de outro local, achas que foi de encontro àquilo que tu estavas à espera? Sim, sem dúvida. Acho que até foi ainda melhor. Um dos critérios porque é que eu escolhi a Argentina era mais pelas pessoas, porque as pessoas na América Latina e na Europa são completamente diferentes, e para mim são as pessoas que fazem o meu intercâmbio, que não é bem a cidade em si, e foi incrível. As pessoas são muito amigáveis, receberam muito bem, e acho que nunca aconteceria isto se eu tivesse ido para um país ou na América do Norte ou na Europa. Acho que concordamos todos contigo quando dizemos que as pessoas são, de facto, um dos grandes pilares dos nossos programas, porque são elas, de facto, que nos marcam e que
acho que é a primeira coisa que nós trazemos. E que nos permitem continuar também. E que nos permitem continuar, que nós trazemos Porque o nosso se não fossem programa. os laços também não continuarias. Exatamente. Pegando aqui em pessoas e nas experiências, olha, o que é que eu gostava de chamar agora aqui ao palco? A nossa Mariana Cortês, que fez o programa anual na Áustria. Olá Mariana, está tudo bem? Olá, tudo bem? Gostava que a Mariana fez aqui um pequeno trabalho de casa, mas gostava que a Mariana preparou aqui uma coisita para nos mostrar, que acho que vai de encontro àquilo que estávamos todos a falar, que são as experiências e pessoas, e a Mariana vai aqui mostrar dar aqui umas ilustrações do como é que foi o programa. Bora lá, Mariana. Bora, eu fiz um PowerPointzinho, assim, muito rápido, para mostrar um bocado das pessoas, o país. Só por aqui. Desculpem. Força. Ai, onde é que está? Entretanto, relembro também os seguidores do Instagram que nos estão a acompanhar no direto, que podem também aceder na nossa bio, o link do nosso webinar, do nosso programa de envio. Então, eu basicamente estive na Áustria e pus aqui uns slides. Esta foi a minha primeira família. Eu estive com eles durante 3 meses, mais ou menos, até dezembro. E depois acabei por trocar, muito perto do Natal. E pronto, depois esta foi a minha segunda família, que eu me dei muito bem com eles. E depois esta eram só os meus pais. Depois estive com os meus... Também tinha irmãos e eu dei muito bem com esta família, então eu disse assim, do dia em que fui embora, nós estávamos todos muito tristes e eu disse, agora eu tive um ano cá na Áustria e vocês têm que visitar em Lisboa. Então eles vieram a Lisboa, pronto, esta é uma fotografia nossa agora, na passagem de ano fomos ao Mosteiro dos Jerónimos e pronto, dei muito bem. Eles são muito, eu acho que o povo austríaco é assim, eles são muito frios, mas tem piada à sua frieza, não sei bem explicar, mas pronto. Então, pronto, também pus aqui umas fotografias da minha escola. A minha escola era assim, eu morava em Klagenfurt, que era assim mais ou menos a 4 horas de Viena, e pronto, era tudo muito natural, ao pé das montanhas. A minha escola era um mosteiro antigo, então tinha assim um ar muito de vikings, não sei, eu adorava entrar naquela escola. E o meu grupo de amigas, pronto, nós neste dia viemos. Eu não sei se o Afonso também fez AFS na Áustria. Fiz. Vocês também tinham, nas fotografias do anuário, de fazer, de escolher um tema e fazer, tipo, na minha turma nós escolhemos a Branca de Neve e os 7 Anões. Não sei porque está a aumentar. Por acaso não fazíamos isso. Nós tínhamos, era uma questão contrária, que era, nós na escola éramos obrigados a ir para a zona dos cacifes em que entrávamos para descalçarmos e usámos pantufas porque tinham exato. A política na escola é que as pessoas tinham de se sentir em casa e o que a turma fazia, cada turma vestia ou usava crocs ou pantufas da mesma cor, rapazes de uma cor, raparigas de outra, mas tudo do mesmo feitio. E havia trabalhos manuais, por exemplo, tinham uma mania que pediam à madrinha ou ao padrinho de batismo para cozer mesmo. Obviamente que os rapazes pediam a padrinhos, né? E depois aquilo saía um bocadinho assim mal feito, porque as madrinhas tinham mais cuidado nisso, mas tínhamos essa piada, mas fotos de turma não. Nós tínhamos, eu pensava que estava assim nos Estados Unidos quando houve um dia qualquer, pronto, era tudo em alemão, eu ao princípio não percebia, não falava alemão. Houve um dia qualquer que cheguei à minha sala, estava toda a gente super bem arranjada e eu tinha acabado de acordar porque eu morava a 2 minutos a pé da escola e era dia de fotografia daquelas fotografias que se punha no site da escola e não sei o quê. Então, mas neste dia era fotografia para o anuário e nós escolhemos a Branca de Neve e os 7 Anões. Então o professor responsável era a Branca de Neve e nós éramos todos os anões. Nós viemos todos vestidos de anões. E como é que foi a aprendizagem da língua, Mariana? A aprendizagem da língua foi bastante interessante. Lá está, esta primeira família, desculpem de quitar esta primeira família, ainda me lembro, dia 22 de setembro, disseram-me, agora já não
falar mais inglês, eles todos falavam... pelo que eu percebi na Áustria, eles não falavam muito inglês, mas toda a gente que eu falei falava muito bem inglês. Disseram, já não vamos falar mais contigo em inglês, só falamos contigo em alemão. E para quem não sabe falar nada é um bocado estressante, não é? Só que, pronto, depois eu comecei a pesquisar no Google Tradutor e depois depois eles corrigiam-me, depois eu fui perguntar na minha escola se podíamos criar uma turma para pessoas que não sabiam falar alemão. E criaram uma turma com mais 2 alunos que eram imigrantes que vieram também para a Áustria e para aquela escola. Então criámos uma turma de alemão, aprendi alemão nas aulas e aprendi em casa, só falava alemão. Então lá para dezembro já conseguia desenrascar-me ali com umas palavras. Portanto, e com umas frases, e depois foram 3 meses ali, foram mais ou menos 3 Exato. meses de trabalho árduo para aprender a língua. Exato, e depois, no final do ano já percebia tudo, já falava tudo, porque depois a pessoa está a perceber, depois a pessoa percebe mais ou menos o que é que a pessoa está a dizer, depois vai-se encaixando palavras, há palavras que eu não sei dizer em português, mas sei dizer em alemão. E que me fazem sentido, pessoas pedem para traduzir palavras e eu sei o que é que significa, mas não sei explicar o que é que significa em português. Em alemão faz-me sentido. Acho que era engraçado Então... porque o processo de aprendizagem de idioma é uma das grandes ofertas ou das maiores qualidades que nós trazemos dos nossos programas, e depois isso torna-nos de certa forma especiais na nossa vida futura, porque nós voltamos e tentamos recuperar a nossa vida cá em Portugal, ou tentamos depois ingressar, como no caso da Carlota foi para fora, mas tem a capacidade de dizer, uau, eu vivi naquele sítio e sou capaz de falar e comunicar da mesma maneira que eles, mas com conhecimento cultural já mais desenvolvido. Também aqui no nosso webinar temos a Eva Maia. Olá, Eva. A Eva esteve no programa anual na Suíça. Eva, Olá. Gostava que tu pudesses partilhar também connosco a tua experiência de aprendizagem de língua, porque Suíça, todos nós sabemos que é um país assim muito divergente no que toca à questão de idiomas e dialetos e cultura, e está aqui no centro da Europa, mas é um país muito, muito único, muito rico e muito especial. E gostava que tu pudesses partilhar connosco se, por exemplo, foi como a Mariana, demoraste assim também tanto tempo, o alemão ou neste caso o francês, não sei, era parecido àquilo que nós costumamos ouvir. O que é que nos contas? Bem, a Suíça é de certo um país bastante, pronto, em termos de cultura é bastante rico, e nós na Suíça falamos 4 línguas e muitos deles, pronto, em cada língua eles têm variantes completamente diferentes umas das outras. Há pessoas que numa zona que falam alemão não percebem outros que falam alemão em zonas diferentes, é bastante engraçado. E na Suíça, pronto, é um povo, eles gostam muito da sua própria identidade, ou seja, a língua é um bocadinho diferente e eles não gostam nada quando nós nos confundimos um bocadinho com outras línguas. Eu aprendi a ficar na parte alemã, fiquei na Basileia, fiz mesmo fronteira com a Alemanha e com a França. Eu estava relativamente 10 minutos de bicicleta da Alemanha e estava 20 minutos de bicicleta de França. E o alemão lá é um alemão suíço, ou seja, a minha família de acolhimento era alemã, vieram da Alemanha, então eu falava com eles aquilo que eles chamam High German, que é o alemão que nós conhecemos e sabemos, que é o da Alemanha, mas na Suíça fala-se alemão suíço, e é uma coisa, pronto, é um bocadinho estranho, a pessoa vai com uma ideia de, vou aprender alemão, mas como o país não é propriamente o de origem da alemã, fiquei ali, pronto, apanhei ali um bocadinho de uma barreira linguística, mesmo não sabendo, eu fui sem saber falar alemão completamente. Então, os primeiros meses foi mais ou menos como a Mariana, e a minha família de acolhimento disse: tu tens até o Natal para falar inglês, a partir daí não há mais inglês para ti. Nós começamos a falar alemão contigo antes, então eles foram transitando para o alemão, e quando cheguei ao Natal eu falava inglês com eles, eles falavam alemão comigo. A partir daí comecei a tentar falar alemão, e mesmo assim com os meus colegas na escola também tentei falar alemão. Há sempre aquele receiozinho às vezes de... Claro, evidentemente, eu manti muito o inglês, acho que podia ter começado o alemão mais cedo, porque eu mantive o inglês durante muito tempo, porque exatamente estava nervosa, porque é uma língua completamente diferente. E
eu aprendi algumas palavras em alemão suíço, não consigo falar alemão suíço todo porque não há regras, aquilo é muito engraçado, mas eles quando falavam alemão suíço eu percebia, ou seja, mesmo eu não sabendo falar a língua, eu sei falar, pronto, acho que minimamente aprendi alemão lá fora, mas o alemão suíço nunca consegui apanhar completamente, e mesmo isso, apanhamos sempre um bocadinho, e depois também é muito acerca de ler, tu já estás à espera de algumas certas coisas, mesmo que tu não percebas aquilo que uma pessoa está a dizer, quando passa-se muito tempo sem perceber uma coisa, já consegues perceber mais ou menos onde é que eles estão a tentar ir com a conversa. Houve várias situações em que eu não percebia o que é que eles estavam a tentar dizer, mas percebi a mensagem que eles passaram, não percebia as palavras, mas percebia a mensagem, exatamente porque chega uma altura em que consegue-se ler não só a língua, mas também como é que o comportamento da pessoa, como é que a pessoa se comporta. O entendimento cultural. O entendimento cultural. É muito engraçado, expande um bocadinho a língua para além do verbal. Precisamos a perceber muito mais como as pessoas se expressam de outras maneiras e é muito giro. Foi complicado isso da língua, mas chegou-se lá. E se esforçarmos, chegamos sempre lá. Esse é o truque, é mesmo começar cedo. Acho que nos últimos anos nós tivemos muita procura por programas em países em que a língua alemã é um grande destaque, porque entre nós portugueses, se calhar nós somos conhecidos culturalmente por sermos capacidades de adaptação, mas depois temos aqui alguma resistência no que toca à língua alemã. E é engraçado porque há muitos países onde se fala alemão, mas com muitas particularidades. Mas, por exemplo, na Alemanha, onde a nossa querida Mariana Angélica teve a fazer também o programa anual, foi uma... Mariana, conta-nos, o alemão também foi difícil? Foi 3 meses que necessitaste? Os dialetos também estavam difíceis de compreender? Ok, pronto, eu vivi em Darmstadt, que fica a cerca de 30 km de Frankfurt, na região de Hessen. Eu diria que a região de Hessen é muito neutra, em termos de religião, em termos também culturais e também, claramente, na língua. Pronto, portanto, o alemão deles era muito neutro, era o alemão, o standard, como acho que foi a Eva que falou, o Hochdeutsch, que é o High German. Pronto, e então, eu escolhi a Alemanha e o único ponto fraco que eu sentia na Alemanha era a língua. Porque eu, desde pequenina, que eu sempre disse que eu odeio alemão, eu odiava alemão. Tipo, eu não conseguia, não gostava de ouvir a língua, achava a língua mais feia do mundo. E acabaste por ir para a Alemanha. Eu vi tantos pontos positivos na Alemanha que eu pensei, ok, não vai ser a língua, tem uma língua útil, que é muito falada, pronto, não vai ser a língua que me vai impedir de ir para a Alemanha. Então foi um bocadinho difícil começar a aprender, até porque eu não tive aulas de alemão, eu aprendi tudo sozinha e com a vivência toda que eu experienciei na Alemanha, tudo que eu vivi lá, com muita ajuda da minha família de acolhimento, particularmente do meu pai de acolhimento. A minha situação foi um bocadinho mais parecida com a da Eva do que com a da Mariana. Em novembro, os meus pais de acolhimento e a minha família de acolhimento começou a falar alemão comigo, mas eu respondia em inglês, mas só mais ou menos em janeiro, durante uma viagem que nós fizemos à Suíça, é que eu comecei a falar o alemão. Eu saí da Alemanha, não saí fluente, mas saí com um grande nível de compreensão da língua, a falar mais ou menos, mas sinto que a falar alemão é sem dúvida uma grande vantagem para qualquer pessoa, especialmente em Portugal, porque é uma língua que não é assim tão falada. Então quando tu dizes às pessoas, eu falo alemão, as pessoas ficam, sério, alemão? E é muito útil, é muito interessante para, por exemplo, analisar documentos históricos. Por exemplo, eu quando fui a Berlim, e também no curso que eu estou a tirar agora na faculdade, analiso documentos que muitas vezes estão em alemão e eu sinto-me mesmo muito feliz de conseguir perceber aquelas coisas sem um tradutor. Uma mais-valia, porque de facto essa compreensão ajuda-nos muito. Depois nós temos situações de vida em que outras pessoas não compreendem, mas para nós faz completamente sentido, e acho que esse entendimento cultural que o programa nos dá é único, é fantástico, é rico.
e isso enriquece-nos como pessoas também. Mas pegando um bocadinho também naquilo que estavas a dizer, Mariana, falaste que tentavas falar inglês, tentavas falar alemão com a tua família, mas, por exemplo, e o português? Também passou alguma coisa? Às vezes comunicavas, dizias algumas palavras, eles tinham curiosidade de aprender o teu português, a língua que tu não falavas, e eles não? Sim, muitas vezes a minha família também dizia-me algumas palavras em alemão e depois perguntavam, e em português? E eles depois relacionavam muito com o francês, porque eles também falavam francês, e eu também fiquei muito surpreendida quando eu soube que há muitas palavras em alemão que têm influência francesa, ou que são iguais a como se diz em francês, como é o caso, por exemplo, de dizer primo ou prima. E então eles perguntavam sempre o significado e relacionavam sempre com o espanhol ou com o francês. O significado não, como é que se diz em português, aliás. E pronto, foi curioso essa parte, mas naturalmente que eu também fazia sempre o esforço para a conversa ser em alemão e não partimos muito para falar em português. Acho que uma coisa que é importante, e porquê de eu ter feito esta pergunta é, enquanto participantes do programa AFS, nós temos um dos grandes objetivos é compreensão cultural e a aprendizagem cultural do país para o qual nos propomos e gostávamos de ir. Mas também temos o outro lado da moeda, e acho que vocês concordam todos comigo que somos embaixadores da nossa própria cultura e do nosso próprio país. Quantos de nós não acabávamos as aulas e queríamos ir ver o cafezinho, né? Ou quantos de nós não sentimos falta de ver um bom jogo de futebol? Olha eu agora, que todos os fins de semana vou ao supermercado português. Comprar a broazinha. Coisas tão eu simples. Eu aprendi a cozinhar pastéis de nata lá fora, para a minha família de acolhimento. Tentei ao máximo mostrar-lhes aquilo que eu sabia fazer. Coisas tão simples. A primeira receita que eu fiz foi tarte de pastel de nata. Coisas tão simples como ir ao supermercado e podemos ver o peixe fresco, vemos aqueles legumes, ver aquelas montras de pão gigantes que nos caracterizam como portugueses, porque nós temos uma gastronomia muito boa, a nossa cultura a nível gastronómico é muito rica e isso está sempre presente na nossa mesa, e depois não termos acesso a estes serviços e a estas coisas nos programas deixa memória, e depois ficamos um pouco aquilo que nós chamamos a saudade, não é? Uma palavra especial para nós. Mas pegando agora também aqui nesta questão de sermos embaixadores da nossa cultura e do nosso país, o que é que vocês, por exemplo, valorizavam mais agora que vieram dos vossos programas? O que é que valorizam mais na nossa cultura portuguesa? Vocês tiveram impedidas, neste sentido, de ter contacto com, como eu disse, alguns serviços, algumas tradições, alguns hábitos que nós temos cá em Portugal? O que é que vos fez mais confusão, ou o que é que sentiram mais saudade nos vossos programas? A comida, de certeza absoluta. Foi tipo top. A comida? Foi a coisa a comida, não há nada como a comida portuguesa. É mesmo. Acho que foi das coisas que eu mais tive saudades lá fora, foi a comida portuguesa. Porque nós, levamos sempre um bocadinho de casa para lá, mas há muitas coisas que nós ficamos, obviamente, com saudades. Depois também trazemos muito de lá para cá, mas diria a comida e também o falar com as pessoas. As pessoas cá em Portugal são muito abertas, e acho que são muito mais curiosas e muito mais, não é simpáticas, mas têm muito mais interesse em conhecer outras pessoas do que várias pessoas lá fora. Lá fora é de certo algo que temos que ser nós a ter iniciativa. Cá em Portugal é um bocadinho partilhada essa iniciativa. Pergunta da praxe, Eva. Qual foi o primeiro prato que comeste quando chegaste ao teu programa cá em Portugal? Acho que foi feijoada. Uma feijoada de doces. Eu estava mesmo a precisar. Eu pedi especificamente para cozinharem para mim algo mesmo tradicional português, porque a minha família mandava-me fotos de pratos portugueses quando eu estava na Suíça. Só me precisava sair do grupo na altura. Era mau. Benedita, deixa-me adivinhar, ficaste meio ano sem comer sushi depois de vires do Japão? Nunca mais me soube da mesma forma. O sushi nunca mais me soube da mesma forma. Nunca mais? Mas lá eu concordo plenamente com a Eva. Sem dúvida, a comida
mas eu acho que, sobretudo, é mesmo a identidade portuguesa. É o à vontade, porque é uma coisa que eu agora estou a viver na Bélgica e mesmo Bélgica, Japão, até se calhar outros países que se calhar até concordam, não há nada como o nosso à vontade como portugueses, ou conhecer as pessoas, ou demonstrar interesse, ou há sempre aquele à vontade, eu não sabia explicar muito bem, mas foi algo que eu senti muita falta no Japão, porque por mais que as pessoas haja o estereótipo, como eu já tinha dito, as pessoas serem frias, o que na realidade não são pessoas mais reservadas, porque têm muita mentalidade de eu não vou falar contigo porque eu tenho medo de te estar a incomodar. É mais este género de mentalidade que eles usam e que têm, mas que são pessoas super queridas, super simpáticas, super genuínas, mas falta aquela alegria do dia-a-dia, falta aquela simplicidade. Afetividade, ao fim e ao cabo. O caos também, Acho o caos que... português. O caos português. O stress. Por exemplo, quando cheguei a Portugal, foi ao contrário. Notei as pessoas que eram mais arrogantes e frias do que... Foi ao contrário da vossa experiência. Porque na Argentina são tão felizes, tão genuinamente felizes as pessoas, não têm stress nenhum, são completamente diferentes. Chega a Portugal e são pessoas fechadas, mais frias. Nós pensamos, ok, Portugal na Europa somos mais amigos, somos mais felizes, temos melhor clima, somos os melhores. Melhores em termos, pronto. Somos os melhores. Olha, pegaram aqui... Mas quando eu cheguei foi o contrário. Acho que todos nós concordamos que a cultura também reflete-se um pouco nas pessoas que a constituem, das populações que fazem parte dos próprios países. E nós todos, quando embarcamos nesta viagem para os programas AFS, vamos um pouco à procura do desconhecido e não sabemos o que é que vamos encontrar e estamos muito abertos por isso. Contudo, acho que todos nós também concordamos que há um país especial que, por acaso, é muito escolhido por parte dos estudantes, porque temos uma ideia muito, se calhar não concreta, mas temos alguma consciência do que possamos ou não vir a encontrar nos programas e que suscita alguma curiosidade por parte dos nossos estudantes. E é um país muito especial, que é um país muito rico, tem uma cultura muito grande e é muito conhecido pelas pessoas, pela sua indústria, pelos seus locais e pelos seus trabalhos, que é os Estados Unidos da América, que é o país que se calhar nós temos em força de escolha nos nossos programas de envio, e se calhar no mundo inteiro são muitos os estudantes da América que vão fazer o programa, e por isso tenho o prazer de convidar a nossa Carolina Pinto, que também está cá connosco. Olá, Carolina. A Carolina fez o programa nos Estados Unidos, também fez o programa anual. Carolina, concordas que Portugal é único, a nossa cultura é única, mas os Estados Unidos também não ficam... Sim, não ficam muito atrás. Eu acho que são muito diferentes em algumas coisas, e uma particularidade que eu sentia às vezes era muitas pessoas, quando eu cheguei, perguntavam, muitos amigos, familiares, mas nós aqui somos sempre, pronto, essa conversa do somos melhores, somos mais felizes, somos mais relaxados, e eu acho que num certo ponto concordo com a Carolina quando ela estava a falar das pessoas na Argentina. Não acho que eles nos Estados Unidos fossem mais abertos necessariamente, não acho que os portugueses sejam mais fechados, mas eram muito mais relaxados, pareciam mais felizes. Eu ia à rua e, sei lá, acho que às vezes aqui quando vamos à rua há sempre aquela personagem que vemos irritada com alguma coisa, ou a mandar vir no café, sempre a reclamar com algum pormenor do seu dia. E sinto que não via tanto isso nos Estados Unidos, era mesmo, se havia essas preocupações, eram muito mais guardadas para si mesmas e depois para a privacidade em casa das pessoas e das suas famílias, e não demonstravam tanto essa frustração. Portanto, acho que é uma particularidade muito gira, que às vezes perguntam-me, mas eles lá são mais frios, são mais fechados, e eu respondia que não necessariamente, porque até sentia-me às vezes não necessariamente mais bem recebida, que acho que Portugal nisso é um país incrível, mas nunca senti que as pessoas estivessem a descarregar as suas frustrações em mim, como às vezes sinto cá. E pessoas às vezes que nem me conheciam e desse género. Ok. Tu ficaste propriamente aonde, Carolina?
Fiquei em Ohio, em Columbus. Ohio. E o que é que te levou a escolher os Estados Unidos como o país de eleição para fazer o programa AFS? Eu acho que era um pouco aquilo que também mencionou há bocado, já temos muito esta imagem que vemos em tantos filmes, livros e vimos muito até nas próprias notícias. E depois, um pouco mais pessoal, eu fiz ginástica durante muitos anos, então para mim o cheerleading e esse lado dos Estados Unidos sempre teve uma grande atração para mim, então foi grande parte do que decidi. Ok, obrigado. Todos os países têm as suas diferenças e nós, os voluntários, que é um papel também fundamental na organização da AFS, temos consciência que a nível pedagógico precisamos de poder adaptar os instrumentos de trabalho e as atividades ao ensino dos participantes. E eu queria vos perguntar, também começando agora pela Carolina, que é, acham que no vosso processo de envio, porque o programa não é só irmos para o país de acolhimento, mas também é o processo todo que envolve a ida dos campos, as entrevistas, acham que foi importante para a vossa experiência, por exemplo, vocês conseguiram criar ligação com os voluntários, com os estudantes estrangeiros, porque vocês nos vossos países também tiveram de ir a campos. Como é que vocês acham que acham que fez sentido o processo todo? Teve impacto em vocês e na vossa prestação no programa? Eu acho que teve imenso impacto. Havia muitas situações que me faziam lembrar coisas que nos tinham ensinado nos campos ou atividades que tinham feito connosco, e também notei que a preparação que se faz em Portugal é muito melhor que muitos outros países, até países europeus. Lembro-me de falar com amigas minhas que conheci nos Estados Unidos, que se tiveram um campo foi se calhar e foi uma tarde, foram só falar, pronto, vocês vão, vai ser diferente, tenham uma mente aberta, divirtam-se. E acho que nisso em Portugal é mesmo muito, muito bom, e pelo menos a mim acompanhou-me sempre durante todo o meu programa. Acontecia-me qualquer coisa e mas se calhar podia pensar naquilo, e depois, se fosse um bocadinho mais fundo, estava a pensar ou a seguir o mindset que nos tinham ensinado num dos fins de semana de orientação cá. Isso é ótimo. Adoro. E nós adoramos. Gostava só aqui de deixar ênfase neste ponto que feito pela Carolina, que é extremamente importante para esta organização, que os participantes tenham uma boa preparação, que saibam gerir as situações do dia a dia, e que, através das atividades que têm cá em Portugal com os voluntários, que dão o seu melhor, que dão o seu tempo para prepará-los, a experiência corra melhor, e que, ao mesmo tempo, no país de acolhimento, os voluntários do lá também façam a sua parte na integração e que possam também ajudar. Eu vou dar aqui a palavra à Benedita para ela dar o seu testemunho. Eu não tenho assim muito a acrescentar, eu concordo plenamente com a Carolina e sinto exatamente o mesmo, mas só queria mesmo dizer, porque eu lembro-me perfeitamente, acho que foi no terceiro campo, que houve uma atividade em que nós tínhamos que estar virados para uma parede e estar em silêncio, só assim. Eu lembro-me na altura ficar a pensar, mas para que é que isto serve? Qual é a utilidade que esta atividade vai ter no nosso campo? Eu lembro-me de haver imensos momentos durante o ano em que eu estive no Japão, em que eu ficava, bem, eu agora sim consigo entender a importância daquela atividade. E esta então do silêncio foi algo que me fez mesmo pensar. E lembro-me, foi um dia qualquer que estava no comboio a vir da escola, e só pensei, bem, realmente faz mesmo sentido, e consigo mesmo perceber a necessidade e a importância daquela atividade, que é uma atividade tão básica e nós à partida pensamos que nem tem assim tanto significado, mas acaba por ter e acaba por ajudar de formas que nós nem nos apercebemos a tentarmos a viver essas situações. E por isso é que eu acho que as atividades que nós fizemos são bastante importantes e nos ajudaram imenso, nós nos apercebido de que nos estavam a ajudar ou não, porque prepararam-nos de uma melhor forma. Tal como a Carolina disse, eu também tinha amigas FSers que tinham tido uma preparação no país natal delas completamente diferente da minha, e eu vi que nesse aspecto eu estava muito mais bem preparada, porque estava muito mais capaz de lidar com situações, porque já me tinham explicado como cooperar com essas situações,
e não só isso, mas já as tinha experienciado de uma forma que nem eu me tinha percebido. E pronto, eu só queria mesmo acrescentar isso. Obrigada, Benedita. Eva, conta-nos. Pronto, eu também não quero roubar muito mais tempo nesta questão, mas é também muito aquilo que a Carolina e a Benedita dizem. Eu também conheço muita gente que, pronto, conheci no estrangeiro, que até agora também mantenho bastante a conexão, que é algo que este programa também faz. É conhecermos também sempre um bocadinho de outras culturas, não é só a cultura daquele país. É aquilo que elas estão a dizer. Acho que a preparação lá fora não é tão completa como a de Portugal, e tudo aquilo que eles nos fizeram, pronto, tudo que prepararam para nós nos campos, foi sem dúvida algo que eu levei e que me fez bastante ir primeiro, de mente aberta, completamente. Acho que não só nos prepara para aquilo que pode vir, mas como é que nós temos que também reagir às coisas. Ou seja, prepara-nos muito para isso, e acho que os campos cá em Portugal e a preparação toda cá em Portugal, acho que todas as atividades foram bastante... Acho que nada foi desperdiçado. Acho que todos os conhecimentos que nós aprendemos nos campos, acho que levei bastante bem isso, e acho que melhorou bastante a minha experiência, e acho que se não tivesse tido essa preparação, poderia haver coisas que eu podia não ter reagido tão bem. E sem dúvida acho que os campos cá em Portugal, tanto os campos de envio como depois o campo de reorientação, ajuda, porque além disso fazer parte da AFS para mim também é um bocadinho parte de uma família. Acho que os campos fez-me uma coisa que me fez estar nos campos tão confortável, é que quando ficamos com esta ideia toda vamos lá para fora, ninguém sabe muito bem como reagir, há tantas perguntas, sentimos todos um bocadinho sozinhos, e depois põe-nos numa sala com um monte de pessoas mais ou menos da mesma idade que nós, que vão passar pela mesma coisa, que estão também com as mesmas dúvidas. Faz-nos sentir também com mais motivação para ir em frente com isto, porque há tanta gente que partilha as mesmas ideias e a mesma mentalidade que nós. É completamente, acho que os campos são completamente uma mais-valia. É emocionante ouvir isso da vossa parte, e falo agora na qualidade de voluntário. A Carlota também está aqui, também é voluntária já há algum tempo comigo, e o Francisco e a Aurora, que também já participou e já coordenou tantos campos. É mesmo. Nós temos mesmo e dedicamos mesmo muito tempo em Portugal à parte pedagógica dos campos, e tentamos ser equipas de voluntários que estejam lá para os estudantes, e que vocês tenham oportunidade e que nós tenhamos todos abertura de falar com vocês sobre os variedíssimos assuntos que o programa implica e devem ser falados, nomeadamente nos campos e nas entrevistas pessoais, porque o programa AFS faz numa fase de vida bonita, que é a adolescência, numa fase de vida especial, e numa fase delicada também, que é uma idade onde há muitas mudanças e muitas transformações, e como eu tinha já mencionado anteriormente, é uma fase onde se ganham as liberdades, mas também se ganham as responsabilidades, e que as nossas escolhas impactam-nos não só a nós, mas também os outros. E acho que o programa e os campos e todo o processo de envio é bonito por isso, por ver o crescimento individual de cada um, mas também por vocês terem a possibilidade, de forma aberta e sem preconceito e sem censura, de poderem e falarem e quererem aprender com isso. Carlota, querias dizer alguma coisa? Desculpa. Mesmo para nós, enquanto voluntários, eu acompanhei o processo de envio de alguns estudantes do início ao fim, e a evolução ao longo dos campos também é notória, normalmente. E no último campo, normalmente, nós conseguimos perceber se eles estão mesmo 100% aptos para ir. Quais é que são os maiores receios, porque o programa, antes do último campo, faltam para aí 1 mês, 2 meses, às vezes nem 1 mês falta. Aquele stress, é agora, acabou, agora já não há mais programas, já não há mais campos, já não há mais nada, é agora. E é nesse último campo que nós... E depois, passado 1 ano, ver o reitor, quando eles voltam, ver a diferença, como cresceram, e para nós como voluntários que os prepararmos é muito importante. Lá está, agora mais no papel de voluntário que de estudante. Porque o meu programa já foi há 9 anos, eu não me lembro assim tão bem dos meus... Não te lembras muito bem, mas tens memória, Achei que foi certo? importante, mas lembro mais da parte voluntária do que da parte de estudante.
Já foi há 10 anos o meu programa, o meu envio já começou há 10 anos. Portanto, o meu processo todo. Mas tens memórias seguramente e são essas memórias... Não, por exemplo, aquela que a Benedita falou, aquela parte do silêncio, esse é o que os estudantes mais falam, é a que marca mais os estudantes todos e sem dúvida que nos marca depois para sempre, porque nós nunca mais vamos ter medo do silêncio e de nós próprios. Mas não são só esses momentos. Por exemplo, nos nossos campos de reorientação, Claro, que o processo não claro. termina quando nós voltamos, nós temos muitas Claro. oportunidades de partilha e de estarmos outra vez juntos, pelo menos uma última vez, antes Não de se sei encerrar o aqui ciclo. também. Exatamente. Mas Carlota, pegaste num ponto engraçado que é a memória com que ficamos e as histórias que temos para contar. Gostavas de partilhar connosco alguma coisa que tenhas trazido? Trouxe tanta coisa do programa. Mas eu posso partilhar que eu fiz uma pequena apresentação, se quiser. Exatamente. Espera aí. Deixa eu ver como é que é isto. Eu e tecnologias. Estão a ver o meu ecrã, não estão? Estamos a ver. Sim, esta é a minha grande família, que eu tenho muitas filhotes. Onde é que eu pus o... está aqui. Acho que Então. temos aqui muita variedade. Então, como é que se... Eu não mexo disto há muito tempo. Então, eu fiz um intercâmbio em 2016. Fiz o programa trimestral na República Checa, numa pequena cidade, muito pequenininha, que fazia quase fronteira com a Polónia. E a minha escola não era em Varsóvia, a minha escola era em Jelenice, que era cerca de 10 minutos, tinha que andar de autocarro. Lá está, a primeira vez que andei de autocarro assim, no dia-a-dia. Porque eu nunca precisei andar de autocarro, porque a Leiria, a minha casa, era a 5 minutos da escola. Então eu nunca andei de autocarro. Foi bom, comecei a andar de mais transportes e agora não tenho medo de nenhum de transportes. Aqui, na República Checa, aos 17 anos, entre os 15 e os 17 anos, todas as crianças, todos os adolescentes são obrigados a ir para danças clássicas. É uma tradição. E ainda por cima nas pequenas cidades e nas pequenas aldeias nós juntamos-nos todos às sextas-feiras. Todas as sextas-feiras o auditório das danças está completamente cheio, porque toda a gente da escola vai para lá ver os outros dançarem. Estes são os meus irmãos de acolhimento. Eu fiquei numa família com 3 rapazes. Este era o Vozek e este era o... não me lembro. Desculpem, estou cansada também. Jakub. Depois estes eram os meus colegas de escola e isto foi no último dia. No meu último dia na República Checa, calhou no último dia das danças, em que toda a gente se tinha que vestir com vestidos de noiva. Esta era a minha turma. Também todos os dias de manhã não andávamos calçados na escola. Isto era um dos campos da AFS, eram os outros estudantes AFSers. Esta é a Letícia, que também era uma estudante AFSer que teve a honra de vir comigo e com a minha família subir a maior montanha da República Checa. Ai, meu Deus. Ela era brasileira, portanto os meus pais de acolhimento e os pais de acolhimento dela juntaram-se mais para nos juntarem a nós também, porque sabiam que a língua era a mesma, o que acabava por nos sentirmos um bocado mais em casa. E isto foi em 2018, quando eu voltei, passado 2 anos, para o baile de finalistas da minha turma, e aqui já com os meus irmãos, porque eles também estavam a fazer a experiência deles enquanto eu estava a fazer a minha lá. O Veit e o Vazek. Na escola era muito diferente? Era muito diferente da portuguesa, a tua escola? Tu conseguiste facilmente... Não tem nada a ver, porque e conseguiste facilmente fazer amigos? Super. Eu era a única estudante estrangeira. Então toda a gente estava de volta de mim. Na minha turma todos os dias havia um colega meu que se sentava ao meu lado para me traduzir as aulas. Aí, espetáculo! Mas depois cansaram-se, a verdade é essa. Mas isto foi em 2018, no baile de finalistas, quando eu cheguei lá de surpresa, eles não sabiam que eu ia chegar tão cedo, fizeram uma festa gigante, até me deram um copo com o meu nome. Foi incrível. Tirei fotos com toda a gente. Foi ótimo poder ver o meu programa. Agora este ano quero voltar lá.
porque o meu namorado também não conhece a República Checa e eu quero voltar lá porque também as minhas amigas também insistiram para eu voltar. Também já tive amigas que vieram cá e pronto, é um intercâmbio constante, não é só quando fazemos o programa, mas vai ser para toda a vida. Tu por exemplo, Isso. uma das coisas que nós falamos muito também na FS, a questão das equivalências. Tu conseguiste ter equivalências no teu programa? Eu tive 3 meses. No caso do programa trimestral, não sei como é que funciona atualmente, mas na altura, atenção, já foi há 9 anos. Na altura, eu tinha os 3 primeiros meses, eu estava ao abrigo do programa. Ou seja, a AFS tinha um acordo. Agora, se não me engano, na altura, a AFS tem um acordo que era o A que estava escrito nas minhas notas. Eu não tive notas no primeiro período, só tive notas a contar do segundo e terceiro período. No programa trimestral, os estudantes vão e voltam no primeiro período e, portanto, podem voltar à escola portuguesa e continuam o seu ano letivo. Portanto, a avaliação que vai contar será do segundo e terceiro período e os estudantes continuam o seu percurso. Na altura, eu lembro-me quando eu cheguei dia 1 de dezembro e lembro-me que as férias de Natal foram todas a estar para a preparação para os exames nacionais do ano a seguir porque eu não tinha estado um período. Ou seja, eu tinha que apanhar a matéria toda do primeiro período, de todas as disciplinas. E foi duro. Mas também foi isso que me fez, lá está. Foi bom, porque eu comecei a ganhar métodos de estudo, o que foi bom. Pegar aqui na questão das equivalências, Mariana Angélica, estiveste na Alemanha, ou um país da União Europeia, tu conseguiste ter equivalências? Isso foi uma questão para ti na escolha do teu programa? Não, porque eu já tinha terminado o secundário quando eu fiz o meu programa. Okay. E então era uma coisa que eu queria fazer a AFS era uma coisa que eu já queria fazer desde há muito tempo. E eu sempre pensei em fazer depois do 12º ano. Okay. Foi um bocadinho difícil porque estava a ver os meus amigos todos a irem para a faculdade e a viver naquela coisa toda do primeiro ano da faculdade e eu estava parada em termos académicos, mas foi a melhor decisão que eu tive porque assim fiz o meu percurso, acabei o 12º ano com ótimas notas, fiz os exames, já tinha os exames feitos, já sabia que ia entrar no curso que eu queria, mas pronto, fiquei um ano na Alemanha e agora entrei na faculdade este ano. Portanto, essa questão das equivalências nunca teve grande importância para mim e nunca foi um motivo para não realizar o programa. Fazer o programa. Ok, obrigado. Carolina Pinto, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que normalmente também suscita aqui algum interesse a parte das equivalências, porque já houve situações em que foi possível. Tu conseguiste ter equivalências? Fizeste o pedido? Sim, eu e os meus pais estivemos sempre muito em cima disso, porque era uma coisa que tínhamos mesmo que ter, mas quanto se conseguíssemos, melhor. E então logo desde o início eu fiz a questão de ter o apoio do Pedro Carmona e então ele ajudou-me a escolher as disciplinas que eu deveria e cheguei à escola depois de ter decidido mais ou menos que opções é que me iriam dar as equivalências. Eu tive em Economia no secundário, portanto tinha uma que seria mais ou menos semelhante à Economia, uma depois mais ou menos semelhante à História, o português, pronto, acabava por ficar assim um bocado em aberto. E depois era uma para Educação Física e já não me lembro das outras disciplinas. Então tive sempre cuidado. Cheguei lá à escola e inscrevi-me nessas todas. Tive muita sorte porque tive vagas em todas as que queria e sendo que já me estava a inscrever muito tarde em relação aos outros todos, porque eles, pelo menos na minha escola nos Estados Unidos, estão agora, por exemplo, a inscrever-se para as disciplinas do próximo ano. Portanto, em algumas abriram ali umas pequenas exceções, como eu era uma aluna internacional. E depois comecei o ano letivo e ficou assim um pouco em aberto, porque não havia assim mais nada para fazer. E foi por volta de maio, quando acabei as aulas, que tive de ir à escola pedir uma data de papéis a provar que como fiz isto e aquilo, as notas que tive. Depois fui, não me lembro exatamente como é que se chamava o sítio, mas pedir uma apostilha. E então tinha a apostilha do Estado a certificar o documento como fiz isto e aquilo. Mandei para a minha mãe por e-mail e por correio ainda nos Estados Unidos e a minha mãe depois recebeu as coisas, traduziu tudo para português. Se não me engano, porque isto já não fui eu a tratar, foi entregar mesmo à AFS
e depois a AFS fez o contacto entre o Ministério da Educação e foi um processo um pouco estressante porque demorou assim mais ou menos um mês e um mês que eu estava a chegar a estudar para o exame de matemática, que em princípio ia ou não fazer, dependendo se tinha as equivalências ou não. E depois, no fim, tudo correu bem, consegui as equivalências sem problema, mas ainda houve um stress que foi no dia em que saiu a nota do exame, estava a pauta toda completa e à frente do meu nome dizia, não me lembro se era não classificado ou não cotado, uma coisa desse género. Eu entrei logo em pânico, a minha mãe em stress, fomos perguntar à escola isto e aquilo, o que era preciso fazer, e depois era qualquer coisa, o meu exame tinha sido classificado, mas por causa das minhas equivalências, não tinha saído logo a nota, mas foi mesmo só uma questão de estar em cima, já não me lembro se foi da escola, se foi até consultar o Ministério. E foi já agora, normalmente o processo de equivalências, e é importante frisar isto, que a Intercultura AFS nunca pode fazer uma garantia de que os estudantes vão ter equivalências aos estudos, porque isso é algo que ultrapassa esta organização. Só existe uma instituição que tem autoridade, que é o Ministério da Educação, para decidir avaliar um pedido e deferir se atribui equivalências a um jovem. Está previsto na lei, existe um regulamento. Se o jovem conseguir cumprir com os requisitos, é possível a obtenção de equivalências, mas é sempre caso a caso e tem sempre que passar pelo Ministério da Educação. Portanto, é um processo burocrático que é realizado cá, quando os estudantes já terminaram o seu programa. É de facto um tema sensível, mas pronto, não, acho que todos concordamos que não é impeditivo de todo de realizar os programas AFS e que não é um ano perdido. A minha família e eu optámos por não ter equivalências, foi uma escolha mesmo, nem sequer, não foi de não, o meu país não dá, foi mesmo uma escolha, mesmo por causa do ano. Obrigado, Eva. Bom, neste sentido, então, eu não sei se, por exemplo, nós temos connosco a Helena Santos, que é a nossa uma convidada e que é uma das nossas novas estudantes. Não sei se a Helena está aí, se gostava de fazer alguma pergunta. Não, acho que não tenho assim nada a dizer. Portanto, era só mais para ouvir, para saber da experiência e pronto, para ficar a conhecer. Ok. Eu vou fazer uma pergunta a todos os que estão presentes. Se fosse hoje, tivessem que escolher um país, escolhiam o mesmo ou escolhiam outro? Ok. Lugar para cima, se ficava igual. Se fizerem assim é porque talvez escolhessem outro. Se fizerem assim é porque escolhiam outro. Eu, se fosse hoje, acho que não escolheria país. Acho que punha ao caso. Gostei muito da experiência. Está dividido. Há aqui quem mudasse, há aqui quem talvez escolhesse, e há os que ficavam no mesmo país. Eu acho que quando fazemos uma experiência destas, devemos sempre escolher uma cultura completamente diferente da nossa. Acho que é assim que nós também conseguimos tirar mais proveito. E a Suíça nisso, e se eu fosse agora, por exemplo, eu tinha como segunda opção o Japão, que foi para onde a Benita foi, e se eu fizesse hoje, provavelmente também teria escolhido esse país. Não me arrependo da Suíça de todo, ou seja, se eu pudesse voltar atrás e escolher outro, não escolhia. Acho que foi uma experiência que eu precisei para chegar onde cheguei, mas se fosse para fazer outra vez, escolhia outro de certeza, ou se neste momento fosse para fazer outro ano da AFS, também escolhia outro de certeza. Acho que as culturas mais diferentes são aquelas em que nós também tiramos muito proveito, e era mais ou menos, escolheria outros países por causa disso. Não gostava de ter feito outro ano. Quem é que gostava de repetir outra vez? 5, 6 anos. Não gostava. Outra pergunta que eu faço é, enquanto portugueses, estando lá fora, vocês, por exemplo, sentiram que havia algum tipo de ignorância total sobre Portugal, onde é, o que é que se passa em Portugal, ou discriminação pelo facto de serem portugueses, latinos, sul da Europa? Sentiram algo desse tipo? Querem partilhar?
posso partilhar uma história engraçada em Itália, que eles têm uma expressão em italiano que chama não fare il portoghese, que é não sejas português. E então estavam sempre a gozar comigo, a dizer que eu não pagava nada em lado nenhum, porque faziam não fare il portoghese. E então, mas eles achavam que era, se fare il português era ser mau pagador, mas no entanto é o contrário. Não pagar na a altura, conta. Fare il português é não pagar a conta. Não pagar a conta ou não pagar o autocarro, mas isto tem uma coisa diferente, que é, na altura houve um Papa que recebeu presentes dos portugueses durante as descobertas e disse que os portugueses em Itália deixavam de pagar idas ao teatro e uma data de coisas, porque ficou tão contente com os presentes. E então todos os italianos começaram a fazer-se passar por portugueses para não terem que pagar uma data de serviços em Itália. E então foi um pouco a única coisa que tive discriminação, mas que não era uma brincadeira, obviamente, porque também a Itália são muito parecidos connosco e a cultura é muito parecida, portanto não senti, mas era só esta brincadeira que eles faziam comigo e pronto. Mariana, querias partilhar alguma coisa connosco? Qual Mariana? Angélico, mas Cortês, também podes partilhar se quiseres. Vai primeiro a Mariana Angélico. Força. Ok. Em termos de ignorância em relação a Portugal, sim, eu senti um bocadinho. Eu não sei se era só da zona que eu estava, na Alemanha, ou se das pessoas com quem eu convivi, mas eu sentia muito que eles até se achavam um bocadinho superiores por viverem, e bem, porque são o país mais potente da Europa e talvez um dos mais potentes do mundo, mas sentiam-se assim um bocadinho superiores por serem alemães e não ao ponto que, pronto, eles também tinham muita consciência da situação histórica, mas sentiam-se assim um bocadinho superiores, eram um bocadinho ignorantes o que é que era Portugal, onde é que era Portugal, tanto que ouvi que Portugal era na América, ao lado dos Estados Unidos, ouvi coisas assim estranhas. Em relação espanhol também. Sim, e falar espanhol, isso aí era o prato do dia. Também houve um rapaz que me perguntou, então como é que é a escola em espanhol? Como é que é ter aulas em espanhol? Pronto. Mas em termos de discriminação, isso eu não senti, mas também acho que se deveu muito à zona da Alemanha onde eu vivi, que eu estava na área metropolitana de Frankfurt, que é uma grande área metropolitana na Alemanha, e a minha zona em particular tinha muita diversidade, tanto que eu acho que conto pelos dedos das mãos as pessoas na minha turma cujos pais eram os dois alemães. Havia sempre alguém que tinha nascido noutro país e vindo para a Alemanha, ou a mãe era daquele país, ou o pai era daquele país, e filhos de imigrantes. Pronto, na Alemanha há muita diversidade em termos culturais, tanto que eu fiquei um bocadinho triste naquela altura. Toda a gente diz que quando chega à escola da Clemente, és da Estrela, porque és bastante intercâmbio, mas pronto, eu não senti nada disso, eu era com os outros, era só mais uma que estava a viver na Alemanha, então não senti discriminação, mas também não senti esse tal destaque, aquela é portuguesa, não, porque eles todos eram filhos de imigrantes ou eles próprios eram imigrantes. Também. Mariana. Carolina Paqueira, como é que era na tua escola? Havia assim muita diversidade? A tua situação enquanto portuguesa, como é que foi? Eu era a única estrangeira. Por acaso, a Argentina tem muitos imigrantes italianos, mas de resto não havia assim pessoas de outros países. Eu fui recebida extremamente bem, com cartazes, parecia uma celebridade a chegar àquele local. Eu tive família em maio e a minha mãe que me acolheu era professora na escola secundária, deve ter contado aos alunos quem eu era, e em maio já tinha mensagens de muitas pessoas, e sem pedidos para seguir no Insta, a dizer: olá, sou a Paulina e vou ser tua amiga, se quiseres podes sentar ao meu lado. Outras pessoas a dizer: estou muito entusiasmada por te ver. Portanto, é completamente diferente do que aconteceu na Alemanha. Tenho muita curiosidade sobre tudo, sobre a cultura, sobre os costumes, sobre te conhecer.
Pronto, é diferente. Acho que a Mariana Cortês queria partilhar alguma coisita connosco há bocadito. A mim também me aconteceu um bocado essa parte do espanhol. Houve uma vez qualquer que eu estava numa aula e estava só a falar com o professor e ele queria saber um bocadinho de mim e disse assim: então Mariana, és portuguesa? Eu, sim. Ele, então como é que é lá em Espanha? Eu, hã? Como assim? E depois eu, Portugal? Eu, pois é, Portugal. Faz parte da mesma península, é tudo a mesma coisa. É a mesma coisa para eles. Mas sim, eu acho que cá, não sei se é cá na Europa toda, mas eu acho que na Áustria há alguma discriminação, porque pronto, é também coisas históricas e culturais, mas eu acho que se tem que levar tudo assim mais para a brincadeira nestes casos. Houve uma vez que eu estava com a minha voluntária de contacto, fomos a um ponto turístico, que era um ponto que se chamava Affenberg, que era a Montanha dos Macacos. Então nós fomos à Montanha dos Macacos e eu estava-me a divertir imenso. Lá os nossos instrutores disseram, porque os macacos eram selvagens, não olhar nos olhos dos macacos. E eu a gozar, andava a olhar nos olhos dos macacos, a ver se eles me atacavam, e encontrei a minha voluntária de contacto a dizer: isto é impossível, eles não me atacaram. Eu olhei nos olhos e ela é assim: isso é porque tu pareces um macaco. E às vezes eu só me ria, mas aquilo eu acho muito engraçado a maneira que eles às vezes eu não levava a mal, e acho que é um bocado esta coisa da AFS, temos que levar muito também na paz, porque nem sempre tudo é positivo, não é? Que é um dos grandes objetivos também do tudo programa. Para a brincadeira e pronto. Acho que é um grande ensinamento para a vida. E havia também zero interesse em ir para Portugal. Eu patrocinei o nosso país. Também eu tive a patrocinar Portugal de uma maneira a sério. Bem, eu não sei o quê. Mas pode ser embaixador, não é? É uma grande... O impacto que a vossa experiência causa é enorme, porque vocês não só estão, enquanto pessoas, a participar no programa, mas estão a transmitir tudo aquilo que vai do nosso país. E, portanto, a primeira impressão que aquelas pessoas vão ter de Portugal vai ser dada por vós. E, portanto, para o bem e para o mal, é a imagem que essas pessoas vão ter do nosso país. Carlota? Na minha escola, como era, eles nunca tinham tido ninguém em português, nem sequer, acho que só tinham tido um estudante na escola, que era uma cidade, mas muito, muito, muito pequenina. Tivemos a noite portuguesa, em que eu mostrei PowerPoint, a professora de História também na aula que uma vez pediu-me para eu mostrar, estávamos a falar pediu-me para mostrar a história portuguesa no contexto da aula. No contexto, acho que eu falei sobre o estilo manuelino, na altura. Porque ela pediu-me para eu mostrar à turma um bocadinho da cultura portuguesa e da história portuguesa. E depois no contexto disso, tivemos aula, a noite portuguesa, em que toda a gente fez um doce. Eu fiz doces típicos portugueses, pus filmes portugueses e foi tudo foi tudo à volta de Portugal. E fizeram várias ações para promover em Portugal, e todos os meus colegas, a maioria já visitou Portugal. Obrigado, Carlota. Olhem, estamos mesmo quase a terminar o nosso webinar. Antes de terminarmos, queria só vos fazer aqui mais 2 ou 3 perguntas, mas isto é para todos. Só para ver se estamos todos em sintonia. Primeira pergunta: fez sentido o programa? Vale a pena o programa? Uma das melhores experiências da minha vida. Não preferia por nada. Recomendavam o programa a qualquer pessoa? A toda a gente. Completamente. O que é que vocês diriam a vocês próprios antes de terem escolhido vir fazer o programa? À Eva, à Carolina Pinto, à Carlota, à Carolina Parreira, à Maria Angélica, à Maria Cortês, à Benedita, que ainda não foi ao programa, que está indecisa, mas o que é que vocês lhes diriam agora? Aproveita ao máximo, porque passa a correr. Não tenhas medo. Vai com calma, não se estresse, as coisas vão encontrar-se. Diz sim a tudo. Tira iniciativa, tenta experienciar o máximo que conseguires, não passe a fazer coisas que têm vergonha. Arrisca, exatamente. Tenta falar com toda a gente. É isso, é mais ou menos isso.
Eu diria também para aceitar os nãos das outras pessoas, porque às vezes nós somos tão motivados a sermos nós a falar com os outros e a ter iniciativa, mas muitas vezes também acontece recebermos um não, ou às vezes uma atitude não tão positiva, e acho que é também, se calhar às vezes, como a Mariana estava a dizer, ignorar um bocadinho, passar à frente e continuar. Não levar tudo a peito, porque as pessoas têm as vidas delas também, nós é que fomos para lá, elas não pediram para nós irmos, ou seja, é não levar as coisas a peito, levar tudo mais ou menos o mais pacífico e o mais descontraído possível nestas coisas. Ok, obrigado. Eu diria também arriscar e ser o mais extrovertido possível, porque agora olho para trás e às vezes arrependo-me de não ter ido bater à porta do quarto da minha irmã de acolhimento e íamos fazer qualquer coisa juntas, ou de quando não estava assim muito bem, arrependo de não ter dito nada à minha irmã de acolhimento e ter ficado ali um bocadinho de sofrimento, ou de não ter sugerido fazermos mais alguma coisa juntos quando estava, senti que não estava a ver ali muita dinâmica com a família. Eu diria que era, para mim, passava mais por arriscar mais e ser mais extrovertida. Obrigado, Mariana. Olhem, resta-me apenas, antes de terminarmos o webinar, relembrar-vos que a jornada não acabou. A vossa jornada pode continuar com o voluntariado. É uma parte fundamental, como já dissemos anteriormente, na associação, dá continuidade aos programas, permite-nos, porque temos também a responsabilidade, da mesma maneira que nós tivemos essa oportunidade e ter alguém preocupado em instruir-nos, de podermos instruir e dar essa oportunidade aos outros, não é? Carlota, queres partilhar alguma coisa? Quero não só voluntariado, mas também acolher. Eu tinha posto na minha apresentação, porque eu também já acolhi 3 vezes, vou só vos mostrar. É rápido, desculpem. É só acabar de mostrar os meus estudantes também. Eu faço parte da AFS agora aqui em França, porque a AFS está no mundo inteiro, e se vocês imigrarem também, mais tarde, juntem-se. Então, acolhi o Diogo, do Brasil, no programa que a AFS fez com a Paraíba. Acolhi a Júlia de Itália, no ano de Covid, e acolhi a Kátia no ano em que eu fui. A Kátia fez 6 meses. Pronto, era só para partilhar. Excelente partilha, e é importantíssimo frisar que, se não fosse pelas famílias de acolhimento, esta organização também não existia. É um gesto de altruísmo, é um gesto de coragem, porque as famílias de acolhimento também têm os seus receios, as suas expectativas, e é preciso muito trabalho para conseguir encontrar famílias de acolhimento. Nós temos jovens que escolhem Portugal como destino, querem conhecer o nosso país, querem conhecer a nossa cultura, criar laços com a comunidade, e estamos sempre a precisar de famílias. Portanto, se quem vier a ver este webinar estiver a pensar que não, eu não tenho coragem para ir, não, eu acho que não estou preparado para ir, podem fazer a experiência ao contrário, sendo família de acolhimento. E nós temos estudantes que chegaram agora, há pouco tempo, a Portugal, estão a começar o seu percurso. Temos sempre estudantes que chegam em setembro a Portugal e que vão precisar ter uma família de acolhimento e já se podem inscrever para acolher um destes estudantes. Portanto, no nosso website tem a parte de estudar no estrangeiro, onde podem encontrar informações sobre o que é preciso para se inscreverem, as condições de participação, o manual do programa AFS, www.intercultura-AFS.Portugal.org, agora baralhei-me, desculpa, mas na parte acolha estudantes tem também as informações sobre como ser família de acolhimento. E sobre cada estudante também, para que cada família se adapte também ao perfil do estudante, porque há famílias, para depois não hajam tantas incompatibilidades, é importante que as famílias também se adaptem e escolham um estudante que esteja de acordo com... Claro que depois os estudantes cada um tem... É como todos os filhos, como a minha mãe diz, todos os filhos são diferentes, portanto também todos os estudantes são diferentes. Portanto, a Mariana já acolheu, eu falo da Mariana porque é a família que mais acolheu no núcleo de Leiria, e ela depois também fez o programa, e também agora faz parte do voluntariado da AFS Leiria. Portanto... Obrigado, Mariana. Mariana, quantos estudantes é que a tua família já acolheu? Nós estamos neste momento a acolher a 11ª.
Portanto, já acolhemos há 10 anos. No ano passado, quando eu estava na Alemanha, estávamos a acolher 2 estudantes ao mesmo tempo, uma semestral e uma anual, mas depois de resto, sem ser essa semestral, acolhemos sempre anualmente. E já vamos na 11ª, portanto acho que é uma coisa que nós gostamos muito. Mariana, és um orgulho e a tua família tem o nosso agradecimento eterno por fazerem a diferença e por poderem ajudar a impactar a vida destes jovens. Vou passar só a palavra à Helena. Helena, queres perguntar alguma coisa? Sim, lembra-me agora para perguntar ao Francisco, que fez o programa na Itália, se a escola lá na Itália é tipo muito difícil, muito mais difícil do que a de Portugal, ou se é mais ou menos igual, ou se é mais fácil. Helena, tudo bem? Em Itália a escola é um bocadinho mais difícil do que em Portugal, é muito exigente, sobretudo para aquele que era o liceu científico, que era praticamente uma escola que só tinha o curso de ciências, como nós temos cá em Portugal, e era exigente no ponto de vista que todos os dias havia um teste oral aleatório para um estudante, ou seja, por um lado era bom porque exigia que todos os estudantes estudassem, porque lhes podia calhar a eles fazer esse dia o teste oral. E eu gostei muito, por um lado, porque me obrigou a estudar mais, obrigou-me a ter um acompanhamento contínuo da matéria e estar sempre preparado. Mais do que acontecia em Portugal, que como temos as coisas programadas para uma data, normalmente eu era um bocado de baldas e só estudava na véspera, e assim em Itália obrigava-me a estudar sempre, e foi muito bom nesse aspecto. Mas é um bocadinho mais exigente, a matéria que eles têm é um bocadinho mais avançada, porque eles têm 5 anos também eles têm mais um ano do que nós e apostam um bocadinho mais no secundário, portanto, mas acho que não é um problema a escola lá. Acho que é completamente fazível, apesar de ser um bocado mais exigente. Obrigado, Francisco. Não sei se respondi à pergunta. Ok, sim, obrigada. Obrigado, Francisco. Obrigado, Helena, pela tua pergunta. Bom, então neste sentido, resta-me agradecer-vos a todos por estarem aqui. Não sei se a Aurora quer só fazer algum comentário antes de terminarmos o nosso webinar. Não, também quero agradecer a vossa presença. Foi extremamente interessante estarmos aqui à conversa e ouvir a partilha da vossa experiência, pontos em comum, pontos diferentes. Temos que voltar a fazer isto. Claro que sim. Agradeço mais uma vez a todas e ao Francisco por terem cá estado. Fizeram a diferença hoje por darem o vosso testemunho, e quero relembrar-vos que estamos sempre aqui se quiserem continuar nesta vossa jornada, e que o vosso trabalho, seja ele qual for, vai impactar a vida de alguém como o trabalho de alguém impactou a vossa vida, ok? Neste sentido, obrigado a todos, desejo-vos um bom fim de semana, onde quer que estejam, e que qualquer coisa que precisem, relembro também, Helena também tem o nosso site, tem as nossas redes sociais, vão acompanhando o nosso trabalho, vão acompanhando tudo, que nós vamos ter novidades para breve, ok? Obrigado, malta. Obrigado a todos. Obrigada. Adeus, bom fim de semana. Obrigada. Bom fim de semana. Se estás aí desse lado, terminamos agora o nosso webinar e foi um sucesso. Esperemos que tenha sido bastante ilustrativo, bastante explícito, e que estamos dispostos a mudar o mundo e a mudar a vida destes nossos jovens. Aguarda pelas novidades do próximo.